Bem, irmãos, então, prazer uma vez mais estar com os amados. Nós vamos dar hoje início à nossa aula de filosofia da educação. Nós temos vindo aí de uma jornada filosófica, né? Temos tratado de várias questões filosóficas. Não só com os irmãos aqui, mas os irmãos da quarta-feira também. Nós já temos vindo aí praticamente desde junho com vários assuntos da área filosófica, né? A filosofia da religião, metafísica, nós vimos filosofia antiga e contemporânea, e hoje nós vamos estudar sobre como aplicar a filosofia na educação. Nós vamos ver algumas bem tranquilamente, discutindo algumas questões. Nós vamos ver desde quando que se aplica a filosofia na educação. Será que a educação vem primeiro que a filosofia, ou a filosofia vem primeiro do que a educação? Então, pelo que nós já estudamos sobre a filosofia antiga, nós já aprendemos que a filosofia ela surge no momento de uma ruptura, né, de uma separação entre a mitologia, a religião e a razão, né? Então, mitologia e religião e razão. Como assim? Mitologia e religião é que tratavam da chamada cosmogonia. Cosmos, mundo. Gonia vem de Gênese. Então, criação do mundo, origem do mundo. E os filósofos antigos vão colocar toda essa questão do conhecimento, do entendimento que eles têm daquilo que vem a ser mundo, sobre 4 pilares, como nós já falamos, né? Que é o arqué. Arqué seria a origem, o arco, né? O arco da velha. Quando fala isso é do arco da velha, porque é coisa antiga, né? Então, arqué seria o princípio de todas as coisas. João 1:1 vai dizer, em arqué sim ré logos, no princípio era o verbo. Então, Jesus, ele é o arqué. Então, alguma coisa que a filosofia buscava ou busca, que é a origem de todas as coisas, João, em contraponto com o movimento gnóstico, que é um movimento filosófico que assolava a igreja, ele traz a resposta de quem é o princípio. Em arqué sim ré logos. No princípio era o verbo. Então, a primeira questão deles é o arqué. Qual a origem de todas as coisas? A mitologia, a religião, procurava dizer, ensinar que a mitologia era o princípio, através de Zeus, que era o deus de todos os deuses, através de Hera, que foi a sua esposa, através de uma relação extraconjugal dele com uma outra deusa lá, de onde nasceu Hércules, né? Se a memória não me trai. Aí houve uma perseguição para matar Hércules. E cada deus é o controlador de algo, né, de uma dimensão, né? Nós temos o Poseidon, que trata dos mares, temos Netuno, temos Baco, né, Afrodite, né? São várias entidades, vários deuses, né? E cada um tem um controle sobre uma parte da natureza. Só que chegou uma hora que isso aí não estava mais respondendo às questões dos pensadores. Eu falei assim, não, eu não posso acreditar nisso, que o mundo foi feito por Zeus. Quem é Zeus? Cadê Zeus? Tem prova de que foi Zeus quem fez? Aí a resposta dos mitologistas e dos religiosos, né? Que a mitologia sempre está atrelada, de alguma forma, à religião, né? Ou vice-versa. Então, eles dizem, não, a gente acredita nisso porque a vovó me ensinou meu pai me ensinou e a gente continua acreditando. Não, mas alguém parou para questionar se isso aí é verdade? Por que é Zeus? Aí começaram as perguntas.
Então, no momento que começaram as perguntas sobre a origem das coisas, quem é o arqué, quem é o logos, o que é a physis, e o que é o cosmos, né, essas quatro, né, então, tem que dar explicação sobre a origem de tudo. Então, alguns pré-socráticos, como nós vimos aqui, eles vão começar a elocubrar em que, como o princípio de todas as coisas, foi a água, porque por mais seca que seja uma substância, ela tem algumas micromoléculas de água, então tudo foi feito pela água. Não, você está maluco, rapaz. As coisas foram feitas pelo ar. O início de tudo é o ar. Aí ele vai dar a explicação dele, lógica, né? O outro vai dizer, não pode ser o ar. Existe uma substância que é comum a todas as substâncias, né? A todas as matérias, melhor dizendo, que é o apeiron. O que é o apeiron? Ninguém sabe explicar o que é esse apeiron, né? Então tem aí essa substância. O outro vai dizer, não, vocês estão enganados. Isso tudo no pré-socrático, antes de Sócrates, tá? Então veja que já se pensava sobre isso. Eu estou falando aqui na região da Grécia, até, porque a filosofia já era pensada. Nós temos a cidade mais antiga do planeta em continuidade de existência, né? A mais antiga da Bíblia é Gaza, né? Mas em continuidade de existência, a cidade conhecida é Varanasi, na Índia. Tem 5.000 anos de existência. É lá onde fazem ali as oferendas para o deus Ganga, deus rio, Ganges, né? É lá que se faz a cremação dos mortos. É lá que o pessoal entra para tomar banho naquela água cheia de defunto, né? Então é uma cidade mística. Então tem mais de 5.000 anos. Sabe o que é isso? Então lá com certeza já... Na China nós tivemos filósofos bem antigos, o Lao Tse, né? O Confúcio, né? Mas enfim, nós tivemos muitos filósofos, mas como que mais nos interessa aqui são os filósofos helênicos, né, os gregos. Então, a partir de mais ou menos 500, 600 antes de Cristo, que são os pré-socráticos, eles começaram então a pensar, a racionalizar com relação à origem das coisas. Então, um diz que foi água, outro foi ar, outro diz que foi apeiron. Depois nós temos um outro grupo que diz, não, são os 4 elementos: água, terra, vento e fogo. A outra vai dizer, não. Aí depois vem o último grupo, foi o grupo dos atomistas, que eles disseram, não, o princípio de todas as coisas é a menor partícula da matéria, que é o átomo. Esses aí passaram raspando na trave, né? Ou foi gol, né? Os atomistas, eles acertaram. Mas isso eu estou mostrando para vocês uma explicação lógica da origem das coisas. Porque nós cremos por fé que todas as coisas foram feitas, né? Hebreus vai dizer que Deus, aquilo que a gente vê, não foi feito daquilo que é aparente. Já parou para pensar nesse versículo? É um versículo bem filosófico, né? Aquilo que vemos não foi feito daquilo que aparenta ser. Então, aquilo que eu estou vendo que ele não é porque eu acho que seja daquilo, ele é porque é uma outra coisa, né? Algo mais ou menos assim. Se ele é feito daquilo que não é aparente, então ele é feito daquilo que não parece ser. E uma das questões mais basilares da filosofia é exatamente a ontologia, né, que é a questão do ser, você trabalhar o ser enquanto ser, né? Mas enfim, então a filosofia ela surge no momento que o homem precisa de respostas, e é um momento de rompimento com tudo aquilo que está estabelecido como verdade, que para eles não tem fundamento porque não tem provas. A vovó me dizia que era assim. Ah, mas quem foi sua avó? E eles eram terríveis, né, irmãos? Não é, você discutir com um filósofo não é discutir com criança, né? Você tem que ter base, né? Professor, existiu alguma ligação entre o nome de Zeus e Deus? É exatamente para fazer a distinção, né, de quem é.
O grego não fala Deus, né? Ele fala Theos. Theos. Não em teologia. Theos. Então, Zeus a letra zeta é DZ. Zeta, então você vai falar Zeus, e o nosso Deus é Theos. É um T meio americano ali, thank you, né? Theos. Okay? Então, você está estudando teologia, entendeu? Como se fosse. Então a palavra filosofia, do grego filosofia mesmo, né? Que é uma aglutinação de duas palavras, philos, que é amor, amizade, né? O nome Filipe significa aquele que ama os cavalos. Filipos é o que ama cavalo. Filipe, né? Se botar o nome de Filipe no filho, então você sabe que já está botando o nome do menino que gosta de cavalo, né? Não tem nada demais. Então a filosofia dá uma aglutinação também, né? Fil com Sofia, que é sabedoria. A menina que chama Sofia também significa sabedoria, muito bonito. Modernamente é uma disciplina, uma área de estudos que envolve a investigação, análise. Isso não é só agora, né? Isso sempre foi assim. Análise, discussão, formação e reflexão de ideias. É o resultado de um debate. Eu falei em uma outra ocasião para vocês, como tem alunos novos, vou repetir. A filosofia, ela sendo o princípio de toda a discussão da origem do arqué, origem do arqué não, é redundância, né? A origem de todas as coisas, ou arqué, o princípio, estudar o cosmos, né? Cosmos é aquilo que é organizado, cidadão cosmopolita, né? A cidade onde tem gente de todo o mundo. Até o exemplo de uma mulher, né? Geralmente, não só mulher, mas homem também. A mulher vai na loja para comprar um cosmético. Cosmético é uma substância para colocar as coisas em ordem. Cosmos é ordem. Não é só mulher, não. Tem homem que coloca também, passa uma massa corrida de vez em quando no rosto para dar uma levantada na moral. Você não passa um creminho, não, Luiz? Você tem jeito que usa um creme em nível de vez em quando, né, Luiz? Botox, Luiz? É um cosmético. Tá igual aquele lá, o rapaz da calça apertada lá em São Paulo, também gosta de usar um cosmético. O ser humano nunca está satisfeito com. Não dá. Nunca. Por mais linda que a mulher seja, ela tá sempre feia, né? Na mente dela. Acho que em São Paulo, né? Achou 20 mil. Mas 20 mil é pouco, pô. 20 mil é dinheiro de. Como diz outro aí, como diz no mundo, é dinheiro de pinga, né? A menina linda, mais linda mesmo. Eu falei, gente, o que essa menina quer fazer mais no corpo? Gasta esse dinheiro todinho, acabou morrendo. Salomão vai chamar de vaidade. Vaidade significa bola de sabão. A bola de sabão, ela é grande, colorida, bonita, mas vira nada. E a beleza é fugaz, né? Esse dia eu estava me olhando no espelho, irmão, eu já fui sarado, não parece, mas já fui, tá? Aí estou me olhando no espelho com 5.7 agora, começando a aparecer um monte de pé de galinha, de urubu, pé de qualquer coisa. Meu amigo, tem que acostumar, fazer o quê? Não adianta, meu irmão. A gente tem que se cuidar para, né, não deixar o negócio ir mais rápido, né? Eu estou pensando até fazer um negocinho para pegar um braço, né? Quem sabe, vamos ver. Vamos ver. Não é pecado, não é pecado. Olha aí. Depois a gente conversa, Luiz, na hora, logo mais ali. Você passa a receita. Então a filosofia, meus irmãos, ela aparece exatamente nesse momento que eu preciso de resposta. A filosofia, então, ela é a mãe de todas as ciências. Enquanto eu não tenho uma resposta, é filosofia. Surgiu a resposta, inicia-se uma ciência. Eu vou começar a perguntar a origem das coisas, até que começa a entender a origem das coisas. O mundo surgiu assim, a Terra, tal, e houve a Pangeia, e a Pangeia foi uma separação,
e é o mais lógico, né? E é o que a Bíblia nos ensina. Então a Pangeia não é algo que está errado. A Pangeia era o momento que está tudo junto e daqui a pouco se separou. E se você pegar os litorais do Brasil e África, meu irmão, é um quebra-cabeça. Então, quem não acredita na Bíblia, é só ver ali, ó. Quando Deus haja separação, por isso separou. Pangeia. E a ciência comprova isso. Né? Se eu preciso de... Crente não precisa disso, né? Cristão não precisa de ciência para comprovar a Bíblia. Eu não preciso estar com um livro de ciência aqui de um lado e a Bíblia do outro. Não, para mim basta a Bíblia. Mas, como nós lidamos com outras... Foram pelas placas tectônicas, essa separação. As placas tectônicas são resultados dessa separação. Placas tectônicas são malformações, né? Fendas, né? São fendas. Exatamente por causa desse processo aí. Por que no Brasil não tem tanto terremoto? Aqui tem terremoto de terra, sim. Mas não tem aqueles da Turquia, do Japão. É porque o Brasil é uma terra velha, que eles falam velha, porque na separação no Brasil dessa Pangeia, veio um bloco mais sólido, né? Aí você vai ver o Japão, que são ilhas que ficaram... Então é mais fragmentado, então fica mais perigoso. A parte da Turquia, que é aquela parte da Grécia, também. Você vê que onde tem muitas ilhas, mostra fragmentação. Eu não sou geólogo, mas um dia, para surgir a geologia, ela começou a partir da filosofia. Então, a partir do momento que eu comecei a ter respostas, essa questão de terras se separa da filosofia e começa a andar o seu próprio caminho, que é a geologia. Assim foi com a psicologia, assim foi com a antropologia, a sociologia e os dias que tem por aí. Mas a filosofia continua, porque para o filósofo ainda não existe uma resposta da origem das coisas. Então, como eu dizia aqui para vocês, nossa matéria é filosofia da educação. De que maneira que nós podemos usar a filosofia na educação, trazer essa... Irmãos, a filosofia é algo muito maravilhoso, porque a filosofia, ela ordena os teus pensamentos. A filosofia não é coisa de Satanás, não. A má filosofia Jesus era filósofo. Ele usava de filosofia. Ele usava. Quando ele diz assim, como é que ele diz? Tem tantas coisas. Quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele tá trazendo uma resposta filosófica. Eu sou o caminho. Você pode ver que todo filósofo tem alguém que segue os passos dele. Ele tem uma escola, né? O Sócrates tinha a escola dele, Platão foi um aluno dele. O Platão teve academia. O Aristóteles teve um aluno que foi o top das galáxias, que era Alexandre o Grande. Então tinha alguém que seguiu o caminho. E seguir o caminho do filósofo para quê? Para encontrar a verdade. Encontrando a verdade na mente do filósofo, a pessoa vai encontrar uma vida de virtude, uma vida virtuosa, que toda filosofia busca a vida virtuosa. E Jesus não respondeu isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz lá estão ali os ensinadores, nossa matéria fala, vamos pegar mais nessa área aí, estavam os ensinadores, Jesus ali fazendo a sua palestra, a sua prédica. Estavam os doutores da lei, que são ensinadores. Ela não era. Estavam os fariseus, que eram ensinadores. Na época de Jesus, eram duas escolas principais, não que não existissem outras, mas existiam duas escolas de aprendizado, de lei, que estavam estabelecidas, de dois rabinos tops, que morreram 3 anos, ou quando Jesus nasceu, praticamente os dois. Um se chamava Hillel e o outro Shammai. Vocês já ouviram falar dele, né? Hillel e Shammai. O Hillel parece que foi avô do Gamaliel. Avô, pai. Gamaliel, tu não sabe quem é, né? É um top das galáxias lá, que foi mestre de quem? Ninguém mais, ninguém menos do que o Paulão.
que nunca deixou de ser Saulo, tá? Do Paulo, ou Saulo, morreu Saulo também. Paulo é romano e Saulo hebraico, né? Então estavam ali com essas duas escolas estabelecidas. Jesus então está ensinando, está lá os discípulos de Shammai, que eram fariseus, e tinha os fariseus seguidores de Hillel, que sempre estavam questionando. Às vezes a gente fica meio com raiva dos fariseus, né? Os fariseus, eles perturbavam Jesus, mas, irmãos, os fariseus, eles tinham uma função muito importante, que era exatamente saber se era o Messias mesmo. Eles eram os instrutores. Eles eram aqueles que, junto com os doutores da lei, você sabe que toda criança judaica, né, israelita, até hoje é assim, o menino principalmente, ele ia para a escola, a partir dos 4, 5 anos, ele já começava a ser instruído pelos sacerdotes, na época de Jesus, tá? Ou doutor da lei. Quando ele chegava com uns 12 anos, que era a época do bar mitzvah, quando ele deixava de ser criança, é interessante isso, com 12 anos é um rito de passagem. O menino judeu deixa de ser criança, ele passa a responder pelos seus atos. 12 anos. E aqui no Brasil o cara está discutindo se com 16 pode baixar a maioridade penal. Lá com 12 o cara já responde, né? Então, eles têm essa responsabilidade de ensinar. Então a criança vai para lá, aprende, até os 12 anos, a criança já sai praticamente, irmãos, acredite ou não, com a lei decorada. Não, você não entendeu bem, não. Os 5 primeiros livros da Bíblia, eles sabem praticamente decorado. Abre parênteses. Recentemente, com aquela perseguição do Estado Islâmico em cima dos cristãos, tinha muito cristão querendo se passar por árabe, né? De repente morava lá na Síria, principalmente, tem muito cristão, né? No Líbano. Então, às vezes, eles pegavam o cara dizia, ele era árabe, né? Mas era cristão. Aí o camarada lá do Estado Islâmico dizia, você é cristão? Aí ele, para não morrer, falou, não, eu sou árabe. Aí sabe qual era o teste? Mandava eles recitar o Alcorão, porque o árabe, o islâmico, também decora o Alcorão. E o cristão não vai saber o Alcorão, né? Mas o judeu sabia até os 12 anos. Agora, a partir dos 12 anos, ele voltava para casa para aprender o ofício do pai, no caso de Jesus. Então, está se cumprindo exatamente em Jesus. Só que, quando a criança ela tinha pendores para a área espiritual, o rabino, quando você está ensinando uma criança 5 anos, você percebe quando a criança tem facilidade. Isso em toda profissão é assim também, não que seja profissão, né? São sacerdócio. Mas a gente, quando está ensinando, a gente sabe, o aluno tem mais aplicação, tem mais facilidade. Então, os rabinos, eles tinham uma percepção, no meio de, 20, 30 crianças, eles viam uns 2, 3 ali que tinham potencial para dar prosseguimento nos estudos e se tornar o doutor da lei, um rabino, um fariseu, dar prosseguimento nos estudos, né? E aí esse menino ficava lá até o resto da vida dele e os pais, era um prazer para os pais trabalharem e investir na vida daquele menino, inclusive até depois de adulto, já um senhor, a família tinha prazer de sustentá-lo na academia lá do rabínica, porque essa vida de estudo é uma vida que não tem fim. Você vai lá em Israel e veja, tem muitos documentários aqui, lá de Jerusalém, no YouTube você pode ver lá como é que funciona as escolas rabínicas. Eu tenho um aluno no mestrado lá no Itaboraí, que ele foi estudar lá em Israel, com os rabinos, ele me contou, né? O negócio lá Mas enfim, então essas duas escolas estavam estabelecidas. E esse menino, quando então, tinham facilidade, eles ficavam mais tempo. No caso de Jesus, quando a mãe e o pai voltam para Jerusalém e ficam procurando ele na casa da tia Maricota, da tia Georgina, e ninguém acha. Jesus estava onde? No templo. Estava dando prosseguimento, fazendo um avançado do curso dele, né?
E a mãe, você quer me matar do coração, Jesus? Eu estou te procurando. Mãe, mas só eu não sabia que eu deveria estar tratando das coisas do Pai. Então, a partir desses 12 anos, com uns 16, 14, 16 anos, irmãos, um menino judeu já sabia praticamente o Antigo Testamento de cor. Aí você pega um crente desse na minha igreja, da sua lá, fala um capítulo de cor. Está querendo demais, né, pastor? Vou falar um versículo. Jesus chorou. Que mais? Mas sabe música de funk todinha, sabe música da Anitta, da outra lá, aquela que você gosta lá, como é o nome da Ludmilla, né? Mas não consegue gravar o versículo da Bíblia. Meu irmão, eu estou falando brincando, mas o negócio está sério. Sim. Então, a gente fala as coisas assim, né? A gente pode ser até mal interpretado. Mas a gente está falando não no sentido de julgar ninguém, tá? Nós temos que ser incentivadores dessa moçada aí. Agora, como é que nós vamos incentivá-los? Qual a melhor maneira de incentivar um jovem? Através do exemplo. Eu já cansei de ver jovens principalmente, velho, nunca ouvi falar isso. Velho eu estou dizendo de 30 para frente, mais velho, né? Mas jovem, 12, 13, 18, 15, 20. Pastor, eu procuro aqui na igreja e não acho uma referência. De repente nem na minha igreja, a gente dá estudo em muito lugar. São jovens que estão passando problema nas suas igrejas. Que tinham que, não sei se foi até aqui nessa sala de aula que deu assim, testemunho, né? Não sei se foi aqui. Eu não vou citar nomes, né? Mas foi, olha só para vocês verem. Tinha um jovem, se foi aqui, depois... não sei se foi aqui, o irmão disse que conheceu um jovem que estava vindo do mundo, e no mundo ele tinha as suas quedas homossexuais, né? E ele foi para a igreja, tal, começou a ser tratado. E daqui a pouco ele foi assediado pelo próprio pastor. Como é que fica a cabeça do menino desse aí? E agora ele está em crise lá, né? Eu fiquei chocado, não chocado porque eu nunca tinha ouvido falar isso aí. Ele sabe que acontece coisas piores do que isso aí. E ontem um pastor que foi preso no flagrante, marcando encontro com um menino de 13 anos na igreja. Paraná, parece que foi. Tem que prender mesmo. E é difícil, tem que prender mesmo. Jesus disse que viriam os escândalos, mas ai daquele, né? Pelas partes viriam os escândalos. Então, só para a gente ilustrar isso aí, para voltar para Jesus lá ensinando. Agora está para aqueles dois grupos dos seguidores de Hillel e de Shammai. Nossa matéria é filosofia da educação, que a gente chegou agora. Aí, Jesus está ensinando. Daqui a pouco, Jesus diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomar sobre vós o meu jugo, porque é leve e suave, né? E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas. Então Jesus está ensinando ali: tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe o que significa jugo? Jugo é aquela canga que se coloca em cima do animal, né? Mas será que era isso que Jesus estava falando? Tomai sobre vós o meu jugo? O Hillel e o Shammai, quando eles tinham as escolas deles, mais ou menos no anos 80, 100 antes de Cristo, foi quando eles começaram a ensinar, ou nasceram, melhor dizendo. Quando Jesus nasceu, eles já tinham morrido, tá? O Hillel e o Shammai. O Hillel e o Shammai são contemporâneos, viveram juntos. Só que quando Jesus nasceu, eles já tinham morrido, mas as escolas deles permaneciam. O Hillel, para você ser participante da escola dele, você tinha que ficar 1 ano em teste, ou 6 meses a 1 ano, né, segundo a tradição rabínica. Você ficava 6 meses a 1 ano estudando, fazendo um adestramento com um grupo. Se ele achasse que você deveria
dar continuidade pelo seu perfil, pela sua dedicação, você continuaria. O Hillel era um cara... Pensa, o Hillel, os dois são judeus, Hillel e Shammai. Só que o Hillel, imagina um senhor light, tipo como se fosse hoje um pastor da igreja de Nova Vida. Ia para reunião de sapatênis, né? Camisa social. Estou trazendo para o contexto nosso para você entender. Aquele camarada, aí meu queridão, como é que tá? Quando chegava alguém assim, aí mestre, tem que apedrejar? E ele era daquele tipo que dizia, ué, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Né? Tá entendendo? E ele era mais ou menos assim. Já o Shammai era tipo aquele bleiano roxo, ou Deus é amor antigamente. Deus é amor já mudou muito, né? Eu tô falando da minha época, da nossa época, né, Luiz? Nós somos aqui os cabeça branca. Quando a Deus é amor, irmão, mas era uma igreja abençoada, né? Não existe igreja perfeita. Mas eu me lembro lá em São Paulo, uns 40 anos atrás, quando eu vim para a fé, passava ali no Glicério, pegava trem que eu ia para a Assembleia, novo convertido. Aquele estacionamento do Glicério tinha a manhã do jejum, irmãos. Era absolutamente normal, uma vez por mês, de gente de tudo quanto é igreja, para a igreja da igreja Deus é Amor, ficar o dia inteiro em jejum lá só para ver os milagres de Jeová. E era cego que via, paralítico andando, era absolutamente normal. E os irmãos, pensa, irmão. Mas tem que ser, ou é ou deixa de como diz lá em Salvador, né? Então o Shammai era esse. Você quer o quê, meu irmão? Ô Shammai, eu quero ser seu seguidor. Amigão, aqui escreveu, não leu, pau comeu. Eu tô de olho em você, hein? Ó. No mínimo 2 anos para ser aceito. E olhe lá. Então são 2 escolas, entenderam? É bom passar essas informações para você que é a nossa matéria. Só que agora aparece Jesus. E aí, rapaziada? Pessoal do Shammai. Uhul! Pessoal de Léo. Uhul! Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo era o seguinte. Se eu sou aluno de Shammai, eu estou sobre o jugo de Shammai. Se eu sou aluno de Hillel, eu estou debaixo do jugo de Hillel. Jesus sabia o que estava falando. Jesus sabia com quem estava falando. Jesus estava falando com uma plateia de alunos. E Jesus usa um termo filosófico judaico, que não deixa de ser, ou pedagógico, né? Filosófico, pedagógico, didático, que eles entendiam, uma linguagem que eles entendiam, né? E diz, olha, com todo respeito a Shammai, todo respeito a Hillel, mas tomai sobre vós o meu jugo. Eu tenho uma coisa nova para vocês aí. Meu jugo é leve, porque o de Shammai era pesado. Jesus está dizendo que ele vem com uma nova... Ele não vem com uma nova lei. Veja bem, o que ele vem é com uma nova... Eu não quero usar essa palavra, porque a gente tem ouvido tanto hoje, essa coisa de uma nova visão, né? Mas uma nova perspectiva dessa mesma lei. Porque embora o Hillel fosse mais light e o Shammai mais radical, em alguns aspectos eles estavam equivocados. Então Jesus veio agora trazendo uma nova roupagem. E quando Jesus ensinava, irmão, a gente vê isso muito nas sinagogas, né? Acho que é Marcos capítulo 1. Acho que é capítulo 1 daquele endemoniado, não sei se é capítulo 1. Do camarada endemoniado, né? É, né? Rapaz, a gente às vezes erra o número da casa, mas sabe o nome da rua, né? É muita informação. Jesus está lá, daqui a pouco o inimigo lá se manifesta no camarada, né? E Jesus fala, ó, sai dele aí. E quem está lá? Judeus, a sinagoga é um lugar de judeus. Para que ensinamento é esse? Quem é esse?
Veja que eles começam a ver um judeu fazendo uma coisa que eles nunca tinham visto acontecer antes dentro de uma sinagoga. Essa é uma. E eles vão dizer, mas que ensinamento é esse? Porque Jesus usou a mesma, estava pregando a mesma palavra, porque ele não pode ler outra coisa. Jesus lia o Antigo Testamento. Aparece. Quando Jesus dizia, né? E diz ainda, que a palavra continua dizendo, nem vai dizer eternamente. Examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. E quando ele diz, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, ele não está dizendo que era para você ler o Novo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não existia. Ele está dizendo, examinai o Antigo Testamento. Claro, depois, agora, o Novo Testamento faz parte de todo o compêndio, né? Mas no momento ali, Jesus está dizendo, leia lá nos profetas, nos salmos, nos escritos, né? Ou na lei, nos profetas e nos salmos, né? Diz lá. O que está dizendo a meu respeito? O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus em mais de 50 vezes, provavelmente 52 vezes. Ele vai usar o termo para se cumprir o que foi escrito pelos profetas. Que é para o judeu, quando lê o Evangelho de Mateus, saber que ele está fazendo uma referência aos profetas, aquele que Jesus mandou examinar. Só que agora é Novo Testamento, né? Então Jesus está falando para uma plateia que conhece a palavra de Deus. Então quando Jesus se apresenta agora como o Messias, ele sempre, né, se apresenta como Messias, como o Filho de Deus, muitas vezes interpretado como blasfemo, outras vezes, né, o Senhor permitindo que as vendas dos olhos fossem tiradas e a gente vê pessoas se prostrando diante dele. Isso seja uma Ciro-Fenícia ou seja um príncipe da sinagoga, como já era. Essa questão de abrir, cair a venda dos olhos, não é uma questão de posicionamento, ou seja intelectual, seja espiritual. Isso fala de uma questão de fé. Às vezes Jesus tinha que dar um empurrãozinho, usava até de uma palavra mais firme, né? Até com o doutor da lei, no caso de Nicodemos, Nicodemos. E pegando pesado, né? Tem que nascer de novo, tem que nascer da água do Espírito. Tu é mestre, não sabe disso? Cara, toma sentido? E não vemos Nicodemos em nenhum momento entristecido por causa disso. Mas pelo contrário, se sentiu confrontado com a verdade. E Jesus arrumou um defensor dele no meio do sinédrio. Olha o que vocês vão fazer, hein? Vocês vão acusar o homem do bem. Depois que a gente tem encontro com Jesus, mas aquele encontro transformador, irmãos, nós nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais. Seja você um doutor da lei, ou fosse um doutor da lei, uma Ciro-Fenícia, Jesus nivela todo mundo de um jeito só. Porque a Bíblia nos nivela de um jeito só. Nós todos pecaram. Jesus não veio condenar ninguém, mas ele veio salvar. Porque o mundo já estava condenado. Ele não veio perder tempo em condenar, porque já estávamos condenados. Onde estão teus acusadores, mulher? Não tem ninguém. Nem eu te condeno. Sabe por quê? Se Jesus pudesse continuar a frase. Nem eu te condeno. Sabe por quê, mulher? Porque você já estava condenado. Assim como eles. Mas vai, não peques. Só uma questão esclarecida. Fala. Nesse texto aí de João 5,39, examinar as Escrituras, eu vejo muita gente pregando nesse texto como se fosse uma ordem imperativa, como se fosse interativo. Mas esse texto não está no imperativo, porque Jesus está ensinando para uma multidão ali, mas de doutores ali, de pessoas que tinham grande conhecimento. Então, ele diz, vós cuidais terreno e eterno. Então, não é imperativo, é imperativo. O contexto não é para eles? Se está dizendo não é para nós? Não.
para eles, no caso lá para eles. Jesus estava mandando eles examinar as escrituras, pois Jesus estava questionando eles, falando, olha, nós examinar as escrituras, mas pô, você... Eu não digo que Jesus dizia, vai ler a Bíblia. Não, ele não fez isso. João, quando foi preso, João Batista, ele entrou em crise existencial dentro do cárcere. Ele chegou, chamou os discípulos, eu não sei o que está acontecendo aí, eu ajudei esse homem aí, eu tentei falar do Evangelho. Pode fechar. Eu procurei pregar, batizei esse homem, mas eu não sei, será que é ele mesmo? Vai lá e pergunta lá se é ele. E o que Jesus disse? Eu não sei se Jesus fez isso, né? Jesus disse, diga lá, falou para os discípulos, diga lá que os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, os leprosos estão sendo limpos, né? Os mortos estão ressuscitando. Jesus respondeu exatamente com o Isaías 61, né? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, que é uma palavra que autentica o ministério messiânico. Os leprosos estão sendo limpos, os mortos estão ressuscitando. Então, não sei se Jesus pegou assim, curou, né? É o que dá a entender. Traz esse leproso aqui, seja limpo. E os meninos estão vendo. Você é o que? Surdo e mudo. Fale! Você é cego, veja! Aí o pessoal, mestre, nós vimos cegos vendo. Dá a entender que foi isso. A mesma coisa Jesus usou palavra para falar com essa rapaziada aí. Porque eles estão confrontando Jesus. Como eu falei aqui, a função do fariseu e do doutor Dali, principalmente do fariseu, a gente vai ver isso no ano 163, lá na revolta dos Macabeus, que nós só temos a Bíblia hoje nas nossas mãos graças aos fariseus. Só que na época de Jesus, já faziam quase 200 anos que os fariseus já tinham se transformado num sistema religioso. O próprio templo, com os saduceus também, né? Com aquela ascendência sacerdotal, só os ricos que eram sacerdotes. E os fariseus continuaram, mas também num sistema de clube do bolinha. Mas na época anterior, os fariseus foram homens, os guardiões da palavra. Só que a fama permaneceu. Então, quando Jesus está falando com essa rapaziada, e nós estamos falando aqui sobre filosofia da educação, irmãos, eu tenho que concordar com uma coisa. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Todo mundo isso aqui é meu ponto de vista. Jesus é um fariseu. Porque a função do fariseu é ensinar. Alguém perguntou para João Batista, és tu, Messias? Eu falei assim, não, eu não sou mendigo, nem de carregar a sandália dele. Mas Deus, quem foi perguntar para ele, a Bíblia diz lá, foram dos fariseus, os fariseus que estavam perguntando. Aí ele falou assim, sairá do meio de vós, dos fariseus. E o que é um fariseu? O fariseu é um professor, irmão. Todos os fariseus eram chamados de rabi. É que a gente nós estamos assim tão machucados, né? Estamos assim somos tão discriminadores, claro, pelos fariseus da época de Jesus, que a gente não consegue conceber Jesus como fariseu. Mas vamos voltar na história para saber quem eram os fariseus. Na época dos Macabeus lá, do Matatias e seus filhos, né? Quando fugiram do Antíoco Epifânio, que mandou imolar a porca, mandou destruir a palavra, mandou matar as mulheres grávidas, proibiu a circuncisão, era proibido botar nome bíblico nos filhos, botou Zeus dentro do templo lá de Jerusalém, criou academia dentro do templo, academia de maromba mesmo. Academia. Você é considerado como o anticristo do Antigo Testamento. O espírito de anticristo ele existe desde sempre. O anticristo não, o anticristo ele vai se personificar em alguém. Daqui uns tempos, né? As coisas estão quase ali, né? Mas o espírito de anticristo, ele sempre esteve. E o que é o espírito do anticristo? É o espírito de perseguição. Não só contra cristãos, mas judeus também. Mas judeu não é cristão. Não, mas no contexto de tentar
acabar com aquilo que Deus criou, preparou, aquilo que está é a menina dos olhos de Deus, né? O próprio, talvez seja choque para alguém, os próprios árabes estão no projeto salvífico do Senhor, porque eles saíram da... Irmãos, eles são da semente de Abraão. Vai acontecer um milagre no final. E nós temos visto muitos árabes se convertendo. Abraão teve 12 descendentes, né? São as 12 tribos, né? Através de Isaac, né? E o Ismael também teve 12 tribos. A palavra de Deus não pode cair por terra, né? Então, amados, veja que eu só estou na primeira lâmina aqui, hein? Como é que o negócio vai? Mas os irmãos têm toda a liberdade de me interromper. Essa irmã vai direto para o céu. Eu não sei o que ela está fazendo aqui ainda. Não quero que você morre, não. Eu ia pular, né? Mas quando você for arrebatado, eu estou segurando o seu pezinho assim. Obrigado, mano. Você é especial, sabe disso. Pregadora do Evangelho, profetiza de Jeová. Mas, irmãos, pode perguntar, alguém quer perguntar alguma coisa? Mas alguns chegaram até a classificar o Antigo Epifânio como um anticristo do Antigo Testamento. Ele tem um espírito, sim. Tanto é que o Daniel, né, quando fala da profanação do templo, existe a corrente que diz, não, isso aí já passou, os preteristas já passaram, isso não vai acontecer mais. Todo respeito, Assim como a minha... Assim como Nero, Hitler, Napoleão, Stalin, Mao Tse Tung matou 40 milhões, ninguém fala nada, meu irmão. Qual foi o pior? Ora, mas se for para ver quem matou mais, eu acho que foi o chinês ali, o Stalin também mandou matar muita gente. O Mao Tse Tung foi terrível, né? Agora, tem muita gente que está matando aí, ninguém bota na conta deles. Esses políticos que roubam aí, o que tem de gente morrendo, está tudo na conta de um, de outro, e não na conta deles. Quando você rouba alguma coisa que era um benefício para comprar um respirador, a gente está vendo, eu não estou falando de política aqui, não é nosso caso, mas nós estamos falando de anticristo. Isso é um espírito de anticristo. Quando você vê mais a sua ideologia do que a vida do próximo, né? Mas não estou nem um pouquinho preocupado comigo, com você. Irmãos, isso é todo partido político, isso é ser humano, né? Não adianta, vou colocar um presidente evangélico. Será que vai mudar? Se deixarem, né? Eu acredito que não. Não muda, irmão. Porque o sistema já está pronto. Vai envergonhar mais ainda do que já está. Quando eu sou terrivelmente evangélica. Também está tentando fazer um bom trabalho lá. Mas o que agregou isso? São Gonçalo é o município onde tem mais evangélico no Brasil. Oh! Então tem que ser o paradigma entre os outros, né? Ser o mais convertido, né? Não! São Gonçalo. Tem rua que você não pode entrar. Ah, desculpa, irmãos. Eu estava fazendo uma leitura esses dias aí. Existe um grupo aí num certo lugar agora. São traficantes evangélicos. O último que sair, apaga a luz e fecha a porta. Né? Porque a pessoa confunde uma quantidade de igrejas muito competitivas. Né? Mas é complicado. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Né? Então, Barão, quando Jesus está ensinando, então ele tem as duas perspectivas da lei, agora ele traz uma terceira, que era um jugo suave. Enquanto o fariseu está dizendo, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. E tal doutor da lei no outro extremo, que também procurava fazer as coisas, mas sempre se colocando como a última palavra, eu conheço, você não conhece. Né? Jesus não. Jesus é aquela
manifestação da lei, ele não veio mudar. Jesus está falando da mesma lei. Você pode ver que quando Jesus está falando ou ensinando, alguns dizem, que palavra é essa? De onde lhe vêm essas coisas sem nunca ter estudado? Mas sem nunca ter estudado. Né? Questionando Deus, né? Nunca ter estudado. Quando vai ler Provérbios 8, quando a sabedoria diz, eu estava no princípio com ele e era a sua aluna. Você imagina a sabedoria sentada no seminário aprendendo e se maravilhando com as coisas que ela aprendia. Provérbios 8. Aí vai lá o Zé Mané e diz lá, de onde vem conhecimento você nunca ter estudado? Mas faça-me um favor. Vê o padrão com que Jesus estava lidando lá, né? E detalhe, irmãos, Jesus não tinha muita preocupação de fazer alarde de quem ele era. Ele não fazia questão de ficar famoso. Tanto é que quando ele curava, acontecia alguma coisa, ele não conta para ninguém. Mas não adiantava, né? Quanto mais ele impedia, mais a fama espalhava. É diferente de hoje, né? O camarada está lá orando, estou orando por você. Aí bota o céu, fica aquela cara de... né? Igual Jesus. É um exemplo, né? Seguindo o exemplo de Jesus mesmo, né? Então Jesus nunca quis isso para a sua vida, né? Para o seu ministério. Mas ele veio trazer uma nova perspectiva. A lei que era ensinada pelos sacerdotes, pelos escribas, pela trupe de Hillel e pela trupe do Shammai, era uma perspectiva massiva, opressiva, como é que eu vou dizer? Não trazia uma esperança de libertação ou de paz com Deus. Jesus traz essa mesma lei com uma perspectiva de amor. Irmãos, o clássico ensino de Jesus está exatamente lá. Nós até comentamos num certo momento, acho que cabe bem falar de novo aqui, sobre o samaritano, né? O bom samaritano, né? Em nenhum momento a Bíblia fala bom samaritano, mas aquele homem que sai de Jerusalém para Jericó, é espancado no meio do caminho, né? E vem descendo, né? Vem o sacerdote, e Jesus está falando com o doutor da lei que perguntou quem é meu próximo, né? E Jesus dá a volta lá. Ah, bebê, tu quer saber quem é teu próximo? Eu vou te contar uma historinha. E quem é que não gosta de ouvir historinha, irmão? Né? Todo mundo, até velho gosta de ouvir, mas estou velho, eu gosto de ouvir historinha. Tem hora que até chora, ah, que historinha linda. Não adianta se fazer de machão, de fortão, a gente gosta de história. E Jesus, sabendo disso, ele encheu o evangelho de historinhas, né? De parábolas, que é uma maneira, que é uma ferramenta utilizada pelos judeus no ensino. Parábolas. Jesus não inventou nada, ele só deu continuidade do que já existia. Os judeus usam muita historinha para contar as coisas da fé, né? E diz que descia, né? Está lá escrito, descia o sacerdote, olhou, rapaz, passou, não fez nada, porque Deus me livre e guarde tocar nisso aí. A lei me diz, me ensina, que se eu tocar, e diz mesmo, 7 dias imundo. E o que será de mim? Você sabe que para ser sacerdote no templo, você tem que concorrer a uma escala. E tinha gente que às vezes só 2 ou 3 vezes na vida poderia servir lá por um tempo, né? E se ele toca no camarada lá, como é que ele ia cumprir o desejo do coração dele de ser um sacerdote no templo e atender 20, 30 mil pessoas e perder tempo com um, que eu nem sei quem é, caído no caminho, que pode estar morto, sanguentado. Bastava tocar no sangue para ficar imundo. Fizeram certo. E não, fizeram certo não? Fizeram certo, claro. Isso não me diz respeito. Eu tenho mais o que fazer, eu tenho um compromisso com Deus. Daqui a pouco vem outro que desce também, no mesmo caminho. Mesma coisa. Mas se o chefe não fez nada, eu vou fazer mesmo. Vazou. Aí é interessante, eu gosto dos detalhes da Bíblia, né? Os dois desciam. E aí diz que o samaritano ia. Ele vinha
num caminho antagônico, contrário. Veja, irmãos, que a estrada é a mesma. A estrada é Jerusalém para Jericó. Só que nessa estrada, você vai escolher o caminho que você vai fazer. Alguns descem, passam, não fazem nada. Mas um desgraçado, miserável de um samaritano, que não é digno do nosso respeito, na visão judaica. E Jesus, ele usou, ele podia usar tantos, ele podia dizer que era uma Sírio-Fenícia que passava, né? Ou, sei lá, um babilônico. Não! Um samaritano! Ai, para falar com o doutor da lei. Então passou 2 religiosos. O doutor da lei devia estar. Não, mas eles fizeram certo, porque pela lei, não pode fazer, eles fizeram certo, absolutamente certo. Mas eis que vinha agora o contrário. E é o contrário, né? Sacerdote, levita, samaritano. O samaritano tinha alguma coisa a fazer, mas ele parou o que estava fazendo, desceu do cavalo, se aproximou, cuidou das feridas, se contaminou. Não sei quem conhece aqui, o Brian Kibuka. Você viu essa comparação dele, cara? Cara, eu me amarro nesse menino. Menino novo. Vejam os vídeos de Brian Kibuka. É brasileiro, ele é da Igreja Batista lá da Barra, né? Ele é professor de história, né, também? Mano, tu não tem noção do que é aquele menino. É Deus, né? Mas estuda, né? Silvio, ele falou o seguinte, que esse samaritano, irmão, eu não estou enrolando linguiça, enchendo linguiça aqui não, pelo amor de Deus, estou trazendo informação para os irmãos. Tá? A nossa matéria aqui, Tá muito bom. a nossa matéria é filosofia da educação. Tá? O assunto é esse aqui. Né? Eu vou ficar falando de filosofia que não é nosso cara. Nós estamos usando as ferramentas filosóficas aqui e o que Jesus usava para ensinar. Né? E filosofia O que o Brian falou? Sim, isso tudo sabe. O Silvio está doido para saber. O Brian disse o seguinte, que um samaritano, se ele quisesse, ele poderia adorar em Jerusalém. Poderia. Eu procurei isso aqui, mas nunca achei. Ele é professor, né? Eu estou vendendo o peixe dele, tá? Mas eu achei bem interessante isso. E você vai ver como é que fecha. Mas o que precisava fazer o menino samaritano para adorar em Jerusalém? Primeiro, ele tinha que arrumar um sacerdote. E ele deveria passar em Jericó. Jericó é, sabidamente, historicamente falando, uma cidade dormitório. Porque na época das festividades em Jerusalém, não havia lugar para se dormir lá. Então, os sacerdotes, na sua grande maioria, dormiam em Jericó. E era muito comum ter assalto nessa estrada Jerusalém-Jericó, exatamente porque o fluxo de pessoas ali, era certo que o pessoal estava com grana, irmãos. Porque tinha que levar oferta para oferecer no templo, ou descendo também tinha grana, porque o camarada tinha que empreender uma viagem, né? Então a primeira coisa que o samaritano tinha que fazer era conseguir um sacerdote para fazer um processo de purificação com ele lá em Jerusalém. Então provavelmente, segundo o Kibuka, esse rapaz, o samaritano, ele foi para adorar em Jerusalém. E ele tinha que conseguir um sacerdote para levá-lo lá, e funcionava assim. O sacerdote acompanhava ele até lá, porque ele era um impuro, sabe disso, né? E para poder participar, oferecer sacrifício lá em Jerusalém, ele tinha que se purificar. Só que ele não poderia se santificar naqueles tanques, tipo Betesda lá, que as pessoas se purificavam antes de oferecer o sacrifício. Eles tinham que ir uns encanamentos que tinham no lado de fora da cidade, de onde essa água que caía nesses encanamentos era uma água utilizada nos banheiros e na lavagem que se fazia lá no lugar do altar, aquela água com sangue, com excremento de animais. Essa água ia para um rego, para uma canaleta, e essas águas putrificadas, né, contaminadas, elas iam para um encanamento, e esse encanamento ele jorrava para o lado de fora da cidade, e
Os judeus chamavam essas águas que caíam, essas águas imundas, sabedores que o samaritano não podia tomar, se purificar nessas piscinas, levavam o samaritano para tomar banho nessas águas. E eles, cinicamente, chamavam esses canos de água suja de fontes de águas da vida. Forte, né? Aí ele tinha que ir lá se banhar, uma vez banhado, que era mais uma humilhação para ele, além de ser samaritano, e se banhar, todo mundo, samaritano, tem que tomar banho nessas águas mesmo, essa praga dos infernos. Que era esse o tratamento, né? Você sabe que o judeu, quando acorda, ele agradece a Deus todos os dias por não ter nascido mulher, cachorro e samaritano. Não porque a mulher seja preparada a cachorro, é porque a mulher, a ideia é a seguinte, porque a mulher, ela tem um período menstrual que ela não pode adorar o Senhor, que é o período de separação. Então eles agradecem por ter nascido mulher, porque não precisa ter separação, parece só tão espirituais, né? Então eles não têm esses 15 dias de separação de sangue, essa coisa toda, que é, na lei, né, é considerado, não diz aquela coisa toda. Mas enfim... Aí você vai entender quando Jesus bate com aquele papo com aquela mulher samaritana, João capítulo 4. Mulher, dá-me de beber. Como pedes tu de beber água a mim, sendo judeu, e eu mulher samaritana? Aí tem uma versão que diz assim, porque os judeus não se comunicam. Mas a ideia não é se comunicar. A lei diz que o judeu não pode beber água na mesma caneca que o samaritano, não é se comunicar, não. Porque é contaminado. Agora, você não pode beber na mesma caneca, imagina um tanque. Aí Jesus fala assim, mulher, se você soubesse quem te pede água, e qual é o dom de Deus, né? E você lhe pediria, e ele te daria? Água viva. Então, na cabecinha da mulher, ela fala assim, mas a água viva é aquela água lá, da purificação. Brian Kibuka foi lá no Titanic buscar, né? Eu achei tremendo isso. Então, a mulher entendeu que ela não precisaria ir. Você vê que o papo depois vai dizer, vocês dizem que é lá em Jerusalém, nós é lá no Monte Gerizim, né? Jesus falou assim, olha, vocês não sabem nada, porque vocês não sabem onde adorar. A adoração, vocês não sabem onde adorar, porque a salvação vem dos judeus, né? Mas mulher, vamos deixar esse papo para lá? Vai chegar um tempo que não é nem lá em Jerusalém, e não vai ser lá no monte, vai ser, os verdadeiros adoradores vão buscar a Deus em espírito e em verdade, e Deus procura aqueles que assim o adoram. Nós sabemos que um dia o Messias vai chegar, ela disse, e quando ele vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. O irmão começa a arrepiar. Jesus dá uma bicadinha na água, que ela deu água para ele, né? Ela falou isso, e fica um olhando para o outro, fica aquele hiato. Aí Jesus, eu sou aquele que fala contigo. Meu Deus! Irmãos, quando vocês leem isso, você não chora, irmão. Meu Deus do céu! Isso é tremendo! Você não precisa mais ser humilhada lá. Para Deus não existe mais samaritano, nem judeu. Se você o adora em espírito e em verdade, você vai adorar aqui mesmo, agora. E olha como o Papai do Céu é bom, minha filha. Eu vim aqui só para falar com você. Era necessário passar por Samaria. Irmãos, é tremendo. Eu não sei como é que tem crente que não lê Bíblia, pelo amor de Deus. Não gosta. Messias. Temos um Messias na sala, irmão. Peraí. Não é É interessante, João e Filipe, quando eles estão dentro de Samaria, aí, samaritano. O senhor quer que a gente ore, cá fogo em cima desses desgraçados? Ei, que espírito vocês são? Vocês estão aprendendo isso comigo? Nunca, jamais.
O mais interessante é que depois Filipe volta de Samaria, prega e deu um monte de samaritano. Não, mas é outro Filipe, né? É outro Filipe. É a conversão. Não, e o pior, esses camaradas têm história na Bíblia, né? Mesmo antes de Jesus morrer, lá em João, Mateus 21, né? Que Jesus está dizendo, o Filho do Homem vai ser morto, vai ser entregue, vai ser cuspido, vai ser escorraçado, vão matá-lo, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Jesus está falando uma coisa grave, uma coisa séria. Aí chega a mãe dos dois. Senhor, Senhor, papai, glória a Deus, aleluia. Faz aquele salamaleque. O caso aí é Tiago e João. Hã? O caso aí é Tiago e João. E não são os dois lá de Samaria? Que pediram para cair fogo do céu. São os filhos do trovão. Os filhos do trovão. Boanerges. São os dois. Né? A mãe dos dois, né? Tia de Jesus. Aí fala, Senhor, eu queria fazer um pedido para o Senhor. Jesus deve ter olhado assim meio de soslaio. Eu queria fazer um pedido que lá na tua glória. Jesus está falando que vai morrer. Está falando que vai sofrer. Que vai ser escorraçado, vai ser cuspido, espancado. Vão matá-lo. A mãe vem com uma visão completamente distorcida de evangelho, né? Parece alguns que a gente conhece por aí, né? Você foi chamada para ser princesa. Tu és um rei para reinar. Onde é que está escrito isso, meu irmão? Eu queria saber que Bíblia é essa. Você nasceu para ser vencedor. Elias, Eliseu. E estando Eliseu doente, enfermo da morte, que haveria de morrer. Eu não sei que Bíblia é essa, varão. Que evangelho é esse? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Aflição é um estado de sofrimento mais profundo que o ser humano pode experimentar. Você nasceu para ser vencedor. Você é mais importante do que Deus. Aí eu sento num banquinho, boto lá um pad, um tecladista fazendo aqui. Aí eu começo a falar um monte de coisa que você quer ouvir. Você nasceu para ser vencedor. Deus falou comigo. Mas será que foi Deus que falou mesmo? Né, irmão? Aí a gente vê a mensagem de João Batista que o pessoal ia para o deserto para tomar chibatada. Vocês vieram fazer o que aqui, cambada, raça de víbora? Deus vai pegar vocês, hein? Na curva, hein? Ó, o machado já foi colocado na raiz. E o pessoal lá, queremos ser batizados, entendemos a mensagem. Agora bota um camarada desse para pregar essa mensagem hoje, a agenda dele vai ser zerada. Quem vai chamar? Hoje em dia está escasso você falar de pecado em algumas igrejas vazias. As pessoas não querem ouvir. Ô varão, eu já fui pregar num lugar, eu preguei evangelho. O pessoal ficou assim, ó. No final, depois. Irmão, mas é isso? Eu falei, mas é o que está escrito. Mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Mas é o que está escrito, não é o que está escrito? É o que está escrito. Quer dizer, até você pregar o evangelho, você tem que evangelizar crente hoje. Aí, só voltando na questão lá do samaritano, para a gente tomar um café, na conta do Messias hoje, que ele está chegando. Já estou tomando aqui, tá show. Você vê que quando Jesus fala lá do sacerdote que passa, o levita que passa, estavam mais preocupados com a religião, né, do que com o próximo. E existem muitas pessoas que estão mais preocupadas em fazer o certo do que fazer o bem. Mas aquele desgraçado, que não deveria... E outra coisa, o samaritano é um homem fora do lugar, né? Ele não deveria estar lá. Por isso que o Brian de Buca chama atenção para isso, porque eles poderiam sim estar lá, ele ia incorrer nesse risco e nessa humilhação, mas ele poderia adorar em Jerusalém. Mas o lugar deles não era lá. Então era alguém fora do seu lugar que estava num caminho contrário, na mesma estrada, num caminho contrário. Então o caminho vai ser sempre esse, irmãos, de Jerusalém para Jericó. A estrada é uma só.
O que vai fazer a diferença é o caminho que você vai percorrer nessa estrada. Se você vai se preocupar em atender um convite para atender 20 mil pessoas que estão te aguardando, para te ovacionar com neon, tarantão, hoje aqui pregando, ou perder o tempo com um desconhecido que pode estar morto, que você não sabe, agora, estamos indo. Alguém que está caído no caminho, que eu não conheço, não vai me trazer holofote nenhum. Então a escolha é nossa. Tudo isso para responder o rapaz lá, o doutor da lei, ele perguntou quem era o próximo. Então, na historinha que Jesus contou, o caído no caminho era ele, o doutor da lei. E ele pergunta, quem foi o próximo? O que usou de misericórdia. Então Jesus está dizendo assim, olha, você que está caído, meu irmão, eu sou o samaritano discriminado, que estou vindo aqui para te socorrer. Você está morto pela religião. Não tem sacerdote nem levita que possa fazer nada por você. Quem vai fazer é o samaritano, que você tem por desgraçado. O interessante é que o samaritano investe não só tempo, mas provavelmente investe todo o dinheiro que ele estava reservado para esse processo. Para pagar o sacerdote, para Fechou. se purificar. Tá? Então, assim, ele não investiu só o tempo, ele não só... Exato. Ele colocou tudo que ele estava planejando na vida dele ali, né, em termos de dinheiro, e ele ainda fica devendo. Ainda dispensou o seu recurso para o desconhecido. Que provavelmente seria recurso para conseguir essa purificação. Agora, a amada apóstola, te faço uma pergunta. Houve alguma perda desse investimento? Jesus não diz, dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitava no regaço. E realmente ilustra o que Jesus fez. Ele deixa toda a glória, toda a sua glória, toda a sua riqueza, tudo, né? Realmente é o bom samaritano. Então foi uma perda de investimento. Foi uma vida. E uma vida não tem preço. Uma vida só pode ser paga com outra vida. Foi por isso que ele morreu nossa morte, para que tivéssemos a sua vida. Né? Mas vamos lá, então vamos terminar essa primeira aula, primeira parte da primeira aula, né, de filosofia da educação. Daqui a pouquinho a gente volta para a segunda parte.